Olá, queridos amigos, uma boa noite. Chegamos aqui a mais um programa Polêmica Espírita pela rede Amigo Espírita Rai TV. Uma satisfação, uma alegria realmente muito grande estarmos aqui reunidos novamente na quarta-feira, né? Tivemos aí um dia um pouquinho diferente em função da agenda do nosso último convidado, que foi o César Perry, fizemos na sexta-feira passada. E hoje estamos aqui com o Beto Costa. Mas antes de começarmos esse papo com o Beto Costa e com o Paulo Neto, que acabou retornando aí, uma grande alegria tê-lo aqui novamente, vamos recordar um pouquinho, né? Porque sabemos que há pessoas que podem estar aqui pela primeira vez. Vamos recordar um pouquinho da nossa trajetória até aqui. Né? Porque sabemos que há pessoas que podem estar aqui pela primeira vez. Vamos recordar um pouquinho da nossa trajetória. Tem um probleminha de áudio aí, um momentinho só. Eu acho que tem algum áudio ligado aí. Da nossa trajetória, probleminha de áudio aí. Muita já ligado. Tem algum áudio ligado aí. Estranho, né? Deixa eu ver se é aqui comigo. Vamos lá. Opa, consertei aqui. Vamos lá, então. Probleminha de áudio que vazou aqui. Vamos lá, então, né? No dia 13 de abril, tivemos o nosso primeiro Polêmica Espírita com Allan Kardec e suas reencarnações. No dia 20 de abril, tivemos Allan Kardec e a previsão sobre sua volta. Dia 27 de abril, tivemos nosso terceiro Polêmica Espírita, abordando Allan Kardec e suas mensagens póstumas. Em 4 de maio, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. 11 de maio, em quais amigos de Chico Xavier se pode confiar? Foi o nosso quinto programa. O sexto programa foi O que não te contaram sobre as obras Kardec Prossegue e Mensagens de Inês de Castro. No sétimo programa, em 25 de maio, tivemos Chico Xavier, teria sido a médium Senhorita Jafé. Em 1º de maio, o oitavo programa, Almas Queridas, tivemos a participação do Wagner Gomes da Paixão. 8 de junho, tivemos Francisco de Assis e Chico Xavier. Seriam o mesmo espírito? De volta aí com o Paulo Neto. No dia 15 de junho, novamente Paulo Neto, Chico Xavier e a lista de suas reencarnações. E, como disse no início, né, tivemos na sexta-feira passada o César Perry, com o tema Chico, Emanuel e a Religião. E hoje, como vocês já estão podendo ver, estamos aqui com o Beto Costa, que vai falar sobre o livro, né, de sua autoria, Chico, Diálogos e Recordações. É claro, vai nos trazer aí conhecimentos outros que, porventura, possam não estar no livro, trazer suas considerações sobre toda essa polêmica, né, que nós estamos tratando aqui, e outros assuntos que possam, na opinião dele, interessar aos espectadores aqui do Polêmica Espírita. Vamos agora rapidamente agradecer aqui, nós, né, temos aqui a Regina, nos desejando aí uma boa noite, né, Regina Lazzarini Tabellini, temos também a Leila, enfim, vários amigos aqui nos prestigiando na noite de hoje. Então, Beto, com você a palavra, e o Paulo conosco aqui na noite de hoje, que vocês estarão aí livres para travarem os mais variados diálogos sobre o tema da noite de hoje. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Arthur Azevedo. Boa noite, meu querido amigo Paulo Neto. Boa noite a todos os nossos irmãos da rede Amigo Espírita, que eu endereço sempre um abraço fraterno ao meu amigo José Aparecido Santos, lembrando que eu gosto sempre de falar de história. Eu fui um dos primeiros a fazer parceria com o Zé. Nós fomos a primeira casa espírita a transmitir reuniões públicas ao vivo há mais de 10 anos. Então, fazer parte desse time, para mim, é uma honra. E hoje, com esse universo, com a diversidade, com tanta gente boa contribuindo com essa programação tão diversificada, para nós é um motivo de muita alegria, porque a gente viu o bebê
sendo projetado, né? Planejado, nasceu, e assim, a gente também, nós fomos aprendendo um pouquinho nessa atividade, pois começamos com boa vontade, todos amadores, e hoje a gente já pode fazer um jornalismo espírita dentro desse cenário, né? Porque os nossos trabalhos são estudos, mas também são pesquisas, e jornalismo, eu digo carinhosamente que Allan Kardec foi o inovador, foi ele que lançou a primeira rede social com a Revista Espírita, né? Isso é uma brincadeira, pode ter sido outro que criou, mas assim, no cenário espírita foi ele, e agora a gente tem a oportunidade de estar convivendo, inclusive com os nossos web amigos, né? Pessoas que vamos fazendo família. Então, eu faço programas todos os dias, e hoje já temos uma produção aí próxima de mais de 2.500 vídeos, produção todas nossa, aqui da FEAC, e agora Rede Amigo Espírita e também Canal Gênesis, que nós estamos abraçando também, porque com a autorização do Zé, a gente está compartilhando a imagem para o nosso canal também. Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, viu? O Arthur, a importância que eu acho do nosso convidado, né, do trabalho dele, porque toda a minha pesquisa, eu posso falar que toda a minha pesquisa foi fruto do livro dele, porque eu li o livro dele, e aí que eu comecei a ouvir essas falas que Chico era Kardec, sabe, não bate uma coisa com a outra. Uhum. O livro dele é em cima de depoimento do Arnaldo Rocha, e Arnaldo Rocha era uma pessoa séria, mas não é possível que esse tempo está aqui, está furado, né? E aí eu comecei a escrever e tal, o Beto me deu algumas dicas, e no primeiro livro que eu publiquei, Kardec e Chico, Dois Missionários, eu agradeci o Beto. Para quê, rapaz? Começaram a espalhar por aí que o Beto era meu mentor. Caraca, meu. E aí, mal sabem eles, né? Mal sabem eles, eu vou falar, Beto, vou falar, que o Beto me freou o tempo todo. Ele não queria, no primeiro livro que eu fiz, assim, Paulo, tá bom, fica aí, não faça mais nada, não. Toda hora um texto novo. Eu passei a esconder texto do Beto. Eu só mandar para ele depois de publicar, porque aí já não tinha jeito mais. Mas eu agradeço pessoalmente, empurro de novo, porque não fosse o trabalho dele e o livro dele, né, eu não tinha chegado no nível de matéria que eu tenho sobre o tema, né? Eu até estava comentando com o Arthur que eu dentro do que tem aí na coisa, não tenho um trabalho igual ao meu, né? Eu não considero meu, assim, né? O meu é modo de falar, porque teve parte aí que o Beto me ajudou, e eu tenho certeza que teve muita coisa aí de fora, de intuição, sei lá, mas está aí. Então, eu agradeço muito ao Beto aí pelo trabalho dele, dentro desse aspecto do livro lá. Bom, eu agradeço as palavras do Paulo. E, Arthur, demais companheiros, aqui no estúdio eu estou disponibilizando a capa, o projeto da capa, tem a capa contra a capa, tem a orelha, do livro Chico, Diálogos e Recordações. Aqui tem uma foto do dia do lançamento do livro, e eu queria agradecer a vocês, porque estar aqui, para mim, está sendo um momento, assim, confesso, eu sou um tanto quanto emotivo, de muita alegria, porque eu tenho que voltar para a década de 90, quando eu adentrei na União Espírita Mineira, e lá fui fazer muitas amizades e fui me preparar para ser um trabalhador do movimento espírita, da unificação. E eu sou muito grato à Casa de João Batista por ter me recebido. E nesse cenário, fiz muitos amigos e, como eu disse, me preparei, fui forjado para conhecer o movimento espírita, militar junto com outras federativas, trabalhei em diversos departamentos, dentre eles o estudo sistematizado, a gente implantava o ESD pelo
pelo Estado, e depois me tornei, a convite de Honório Abreu, o coordenador da área de atendimento espiritual em nível estadual. Enfim, e dentro desse contexto, a vida me aproximou do meu saudoso, querido amigo Arnaldo Rocha. E eu tive a honra de ouvir da boca dele, nos últimos momentos de vida, que eu fui um dos melhores amigos que ele teve. Isso marcou profundamente o meu coração. Eu tenho um projeto biográfico do Arnaldo, em fase adiantada, em agradecimento, mas também para honrar a memória dele. Um homem sério, digno, um espírita com E maiúsculo, não um espírita com E minúsculo ou entre aspas, porque eu tive muitas referências no movimento espírita, de convivência, mas eu gostaria, com respeito aos demais, porque eu tenho muitos amigos que vão até assistir esse vídeo, possivelmente, sei lá, mas 2 eu tenho que honrar nessa noite. Honório Abreu, um grande filósofo, professor. Eu sou grato porque ele me apontou os caminhos a ser percorridos para estudar o Espiritismo. Honório me mostrou Kardec, Honório me mostrou Emmanuel, o Honório me apresentou André Luiz, e o que é mais importante, o Honório me ensinou sobre ética, sobre cuidado, despersonalização. O que tem que ser evidenciado é o conteúdo doutrinário evangélico, ponto. E na União Espírita Mineira, foi uma escola que eu aprendi muito também sobre a questão da importância da história, das fontes, dos documentos. Eu trabalhei muitos anos com os documentos da União. Inclusive, hoje, eu estou prestes a lançar uma biografia do maior presidente da União Espírita Mineira de todos os tempos, Camilo Rodrigues Chaves. Uma tarefa que me foi delegada por Honório Onofre de Abreu. Mais à frente, Arnaldo Rocha. Então, nós tivemos o Honório como um professor que ia para o quadro, mas que também chamava no cantinho para contar coisas importantes, para falar de mediunidade. Ele era um entusiasta do estudo das vidas pregressas. Ele lidou com médiuns dos mais variados, faculdades extraordinárias. Ele orientou, ele preparou muita gente. Vinha gente do Brasil inteiro para sentar conosco no Grupo Emmanuel para acompanhar o estudo do Antigo Testamento, do Apocalipse, que hoje eu estou há mais de 7 anos compartilhando essas experiências. Não que eu tenha, longe de ter a competência do Honório, mas porque eu estou compromissado em promover a história. E o Arnaldo foi um outro professor. Esse me ensinou dia a dia. Esse me ensinou a ser pão, pão, queijo, queijo. Não tem negociação de atitude. Como um amigo meu diz, ou é ou deixa de é. Política não interessa. Eu escutei do Arnaldo Rocha em pleno fulgor de movimento de unificação, viajando pelo Brasil afora. Ele falou assim, meu filho, primeiro é obrigação, cuida da família. Depois você mexe com o movimento espírita. Olha para você ver. Muito tempo depois dele desencarnado que eu fui entender o que nós encontramos no cenário do movimento espírita. Tem muita gente boa, mas infelizmente é um palco de muitas ilusões. As vaidades, evidências, a hipocrisia
o comércio vil, a desilusão é uma imperfeição, é um resultado que nós nos deparamos facilmente. Quando nós começamos, a gente projeta a perfeição nos espíritas. E mais à frente nós vamos descobrir o que o Chico Xavier, certa feita, disse para o Arnaldo. Conviver com os espíritos é uma coisa, com os espíritas é outro assunto. Então, eu venho aqui para agradecer ao Arnaldo, porque ele me mostrou um verdadeiro espírita. Que, por sinal, quando eu fui o autor das suas memórias, né? Chico, Diálogos e Recordações, nós apresentamos um Arnaldo Rocha muito adocicado. Um companheiro me disse, mas esse Arnaldo não é muito o Arnaldo. Eu falei assim, meu amigo, licença poética, nós estamos projetando o futuro dele. Porque eu já ouvi Arnaldo Rocha pôr gente para correr. Arnaldo Rocha não aceitava fantasia mediúnica, mas era um homem bom. Em reuniões mediúnicas, uma doçura incomparável. Ele é o Raul Silva, do livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz usou do expediente, da prática de Arnaldo Rocha em reunião mediúnica, para trazer um modelo a ser seguido por dirigentes. E diga-se de passagem, já que eu citei o livro, no capítulo 16, vocês vão encontrar a médium Ambrosina. Ambrosina é Chico Xavier. É o modelo do médium a ser seguido, conforme preconizou Allan Kardec. Então, um dado histórico. Por que Ambrosina? Porque a irmã de Chico se chamava Carmosina. Do mesmo jeito que o André Luiz tem o nome do seu irmão, um ajuste técnico para apresentar o Chico como o perfil psicológico dele, feminino. E ali, lendo nas entrelinhas, vocês vão ter a comprovação do que não foi uma ficção. Então, eu vou dar só 2 dados. O mentor da Ambrosina se chamava Gabriel. Rima com esse tal de Emanuel. A Ambrosina tinha 20 anos de mandato mediúnico. O livro é da década de 50. Começou em 1931. 20 anos. A Ambrosina não abraçou o casamento. E aí vocês vão encontrar uma série de detalhes que lá atrás, com muita responsabilidade e cuidado, eu apresentei para o Paulo. Paulo, estuda isso aqui. Eu nunca dava para o Paulo coisa pronta, porque o Arnaldo nunca me deu nada pronto. E o que ele disse é verdade. Então, se o gabinete, a sociedade secreta, que assumiu, são guardiões da obra do Chico, falam que eu fui mentor, primeiro que o Paulo está a pé, porque cego guiando cego é um problema. Agora, como responsável por uma pesquisa séria que foi feita, eu tenho, sim, graças a Deus, muitas informações que elas precisam ser bem aproveitadas para se transformar em material de pesquisa, porque ninguém aqui defende qualquer tese para militar sobre pontos de vista ou ideologias que a gente vai construindo narrativas. Não. O que eu posso dizer para vocês, abrindo o meu coração, vendo essas imagens, vendo meu filho no meu colo, no lançamento em 2006 do livro Chico, Diálogos e Recordações, é falar para vocês de um pouco do meu passado. Mas a história do movimento espírita tem esse registro. O livro Chico, Diálogos e Recordações é uma virada de chave. Esse livro foi um marco
porque não havia nenhuma fonte que poderia representar um percentual próximo de 10% do conteúdo desse livro. Pois pela primeira vez nós reunimos próximo de 14 reencarnações de Chico, Emmanuel e outros, dentre eles o Arnaldo Rocha. Foram informações prodigalizadas por uma mente viva, memória viva. Não é fácil lidar com memória viva de um homem próximo de 90 anos. Então ele me dava os elementos e dizia assim: cachorrão, ele me chamava com carinho, cachorrão, corre atrás, leia tal livro, leia tal romance, vai ali, vem cá. Ele me colocou numa condição obrigatória de ler, de consumir livros, para poder entender e organizar o que ele me contava de uma forma esparsa. Ele me dava um dado, daqui a pouco ele me dava um outro. Um exemplo, ele me levava para o século XV, daqui a pouco ele estava falando do século VIII, e eu ficava maluco, porque eu não tinha, nessa encarnação, me detido. Eu não tive a oportunidade de aprofundar na história. E o Arnaldo Rocha, quando contava as histórias dele, com Chico Xavier, com aquele grupo de amigos que fundaram o Centro Meimei em Pedro Leopoldo, eles viveram o momento ouro, o ápice da mediunidade de Chico Xavier foi naquele período dos anos 50. O Chico estava envolvido na psicografia dos livros, o psiquismo dele estava aberto, espíritos sendo tratados, porque, além da obra do projeto literário, eles trabalhavam também com os recursos terapêuticos da mediunidade. E entidades presas no tempo eram avocadas, atraídas pelo próprio contexto das lembranças que os livros sugeriam. Compreendam, vocês estão entendendo a complexidade? Então, nós começamos o projeto, Arthur, não sei se eu contei isso para o Paulo. A primeira pergunta que eu fiz para o Arnaldo Rocha foi assim: vamos escrever? Conta histórias do Chico? Aí ele falou assim para mim: não gasta papel, não. Não, seu Arnaldo, eu falei assim, não, caça confusão, não, tem muita gente que vai se aproveitar disso, eu não quero projetar minha imagem em cima do Chico, já teve muita gente que veio atrás de mim, eu nunca aceitei, não vai ser você. Mal sabia ele que eu era muito chato. E comecei a ferro de bigorna bater. E ele foi, então tá, posso gravar? Algumas coisas sim, outras não. Porque eu não sei o que você vai fazer com isso. E eu tenho um trato com Emmanuel e com Chico de não abrir determinadas conversas. Então, você imagine, Arthur, como foi difícil conseguir abrir esse baú. Agora, a primeira pergunta que eu fiz para ele tem a ver com o seu programa, com esse projeto que vocês abraçaram e que eu aplaudo. Embora a minha linha de trabalho é diferente, é doutrinária, é educativa. Mas como todo projeto jornalístico, ele precisa de ser ético. E quando ele entra para as linhas investigativas, ele também parte do princípio que ele tem que trazer todas as possibilidades. Eu tenho a alegria de falar pela primeira vez que a primeira pergunta que eu fiz para o Arnaldo Rocha foi: senhor Arnaldo, depois eu passei a chamar de Naldinho, senhor Arnaldo, é verdade que o Chico Xavier foi Allan Kardec?
ele virou para mim, ele tinha mania de bater os dedos quando ele tinha que dar alguma resposta assim mais firme, ele batia a mão na mesa várias vezes e olhava para baixo. De repente ele levantou a cabeça e falou assim: você tem estudado doutrina espírita? Porque uma pergunta dessa é só de neófito. Aí eu fui impactado. Ele falou assim: meu filho, como que você pode imaginar um professor, um homem sério, um homem firme, enérgico, um educador, um líder, que teve a capacidade de sintetizar uma doutrina maravilhosa em apenas 5 livros? Como você pode imaginar esse homem na figura de uma alma cândida, de um coração que tem uma sensibilidade feminina fora da curva, que tem paciência com uma besta como esse que vos fala, que colocou um arreio com toda a gentilidade? Eu quero te dizer que o Chico não é Kardec, não foi Kardec e não será Kardec nunca. Por quê? Quando o assunto é vida pregressa, você tem que trabalhar a linha mental do indivíduo, o perfil psicológico, as tendências, porque você não vira a chave de uma hora para outra. Por que existem os dramas daqueles corações que estão usando um corpo de homem, mas se sentem mulheres olhando no espelho? Ou o contrário? Então, essas inversões, elas fazem parte de um processo evolutivo. Para uns, é expiação, é doloroso, é conflituoso. Para outros, é um processo provacional. É um teste, mas que tem a ver com a tarefa que o indivíduo vai realizar. Então, o Chico foi convencido por Emmanuel a reencarnar num corpo de homem. Ele não aceitou de pronto. Foi um processo. Porque ele, em várias encarnações como mulher, desenvolveu a faculdade mediúnica. Ele exerceu mediunidade de forma natural, no dia a dia, ou destrambelhado face às obsessões, as descompensações e etc. Ele foi forjado. E à medida em que o tempo foi passando, não significa que lá atrás estava no planejamento dele ser o Chico Xavier 2000 anos depois. Você viajação da maionese, quem afirma? É viajação, porque depende da tendência, da possibilidade do espírito, da maneira que ele se adapta, porque nós temos livre-arbítrio. Mas, circunstancialmente, essas reencarnações favoreceram. Para vocês terem uma ideia, no século XVI, é uma das reencarnações mais extraordinárias a serem estudadas de Francisco Cândido Xavier. Quando uma menina herdou o trono, de Castela e Aragão. Joana, filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Estudem, eu já li mais de 10 biografias. Vocês vão encontrar Chico Xavier aprimorado. Nós vamos encontrar ele aqui em Pedro Leopoldo. Mas a forja, o sofrimento daquela mulher que ficou 45 anos presa, tratada como louca, porque era uma forma de tirar dela do testamento. O que podia tirar era a loucura.
o cetro, o poder. E isso começou com seu pai, Fernando de Aragão, que depois foi o patrão do Chico aqui em Pedro Leopoldo, Rômulo Joviano. E, na sequência, o seu filho, Carlos V, o grande Carlos I de Castela e Aragão. Família Habsburgo mudou a história da Europa, do mundo moderno, quando a Espanha se torna a maior potência, o Sacro Império Germânico Hispânico. Joana herda Carlos V, dá continuidade ao que o pai fez, porque há dúvidas se o marido da Joana, Felipe Hermoso, que foi Arnaldo Rocha, tenha sido assassinado para que ele não obtivesse o trono de Aragão. Então, Fernando de Aragão promove. A história diz que ele morreu porque bebeu água gelada. Você já ouviu falar alguém morrer porque bebeu água gelada? Pois bem. Então, Joana tinha mediunidade, vivia fora do tempo, era ousada. O que ela tinha que dizer, não deixava para depois. Culta, tocava instrumento, poetisa. E aí, se eu for elencar aqui, vocês vão entender muitas coisas da vida do Chico. Agora, o que um fato marcante? O marido passeava, adorava umas aventuras. E Joana era passional, ciumenta, amor possessivo. Então, uma das aias que se torna amante sofreu na mão dela. Essa história foi narrada, vejam bem, nós temos que buscar várias fontes para recolher elementos. Valdo Vieira, que viveu com Chico muito tempo na intimidade, moravam juntos. O Valdo deixa o espiritismo e ele mesmo declarou que ele não suportou o peso, a tarefa moral. Ele falava que não dava conta de ficar atendendo muita gente, mas a questão é outra. É o peso moral da doutrina, que o Chico honrava, ele não deu conta. Mas o Valdo conta. Vocês vão achar na internet vídeos que o Chico Xavier nunca fez a própria barba. O Chico tinha dificuldade em manusear faca e tesoura. Ele se sentia mal. Por quê? Porque o psiquismo aflorava algumas vivências da época de Joana. Joana. Não significa. E tem muita gente que tem dificuldade. Já me mandaram cartas dizendo, mas não tem lógica, aquela mulher era louca. Como comparar com um espírito? Aí fica meio difícil, porque o ufanismo e a idolatria é um negócio complexo. Para pesquisa, se tiver emoção, não funciona. Você tem que trabalhar com fatos e dados. E com transparência. E pesquisa tem um detalhe. Se você segue uma linha, não está dando certo, qual que é o problema você retomar e buscar um outro caminho e dizer assim, eu errei? Tem uma informação aqui que não está certa. No meu livro tem algumas informações que não estão corretas. Não altera o peso do euro. Não muda o sexo dos anjos. Mas são dados que a vida foi me mostrando pelas próprias pesquisas, depoimentos e etc. Não tem problema nenhum. Depois a gente reescreve. Quando apareceram algumas coisas, eu vou abrir esse parênteses, depois eu volto. Chegaram a me pedir que escrevesse um documento para admitir que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, gente, dê tempo ao tempo, que a verdade aparece. A árvore é conhecida pelos frutos. Então, a Joana, só para voltar, Joana, quando o marido morre, Felipe Hermoso, 6 meses para ela permitir que o corpo fosse enterrado.
Por quê? Porque ela via o espírito do marido vinculado ao corpo. Ela era alucinada, maluca, apaixonada com o marido. Foi um processo complexo. Então, ela era louca. Como assim? Essa história tem muitos detalhes, mas esse dado, esse comportamento foi suficiente para eles trancá-la em Tordesilha. Ela ficou 45 anos sem ver a luz do sol, sem saber as estações do ano. No primeiro momento, com a filha Catarina, mas essa menina, quando chegou na adolescência, foi arrancada da mãe, a única coisa que ela tinha, num casamento político. E Catarina, inclusive, foi uma das irmãs de Chico, a Dora, que tinha algumas dificuldades e tal, acabou desencarnando. Eu conheci Catarina, se não me engano, na Áustria ou da Hungria. Depois vocês pesquisem aí. Mas o que acontece? Ela sofria torturas, assédio em Tordesilhas. Ela era surrada. Eles queriam que ela realmente enlouquecesse de vez, para não ter risco. Porque durante esse período aconteceu alguns movimentos políticos dentro do cenário de Aragão e Castela, hoje Espanha, para trazer, porque eles estavam insatisfeitos com a governança de Carlos e depois de Filipe II, que é o nosso querido Honório Onofre de Abreu, estou falando isso pela primeira vez em público. Eles queriam, vejam a família espiritual, Arnaldo e Honório, estão aqui citados nessa mesma história. O movimento dos comuneiros. E esse movimento tinha alguns dos participantes do movimento espírita atual, dentre eles Clóvis Tavares. Eles queriam, de toda forma, de trazer Joana para assumir o poder e eles terem mais privilégios. A ideia era essa. Mas esse movimento foi abafado, não conseguiram, e Joana desencarna mais velha. Salvo engano, ela reencarnou em 1485, por aí. E ela desencarna em 1555. Joana de Aragão de Castela e Aragão. Gente, 45 anos sozinha, sofrendo. Inclusive, um dos perseguidores foi uma figura conhecida na vida de Chico Xavier. Isso está, inclusive, a dica, vocês vão encontrar em obras psicografadas pelo Divaldo, Entre Dois Mundos e Árdua Ascensão. Leiam os livros. Foi o que eu falei para o Paulo. Paulo, leia esses livros. Qual a conclusão? A conclusão é sua. Percebam bem. E aí, o que acontece? 45 anos nessa forja, nessa luta. Foi mais ou menos o período que Chico Xavier viveu em Pedro Leopoldo, quando ele foi praticamente arrancado do contexto da sua família, por conta de um drama promovido também por um ente da sua família, que eu conto em outro livro, que é o livro de memórias intitulado Do Calvário à Redenção. São duas biografias. Do Calvário à Redenção trata da família Xavier, da relação de Chico com os seus. É uma homenagem que a família ficou extremamente agradecida, porque eu trabalhei com outra pessoa maravilhosa, que foi a sobrinha de Chico, que me deu muitos documentos para publicar esse livro. Então, todas as narrativas que nós fizemos nessa segunda obra, documentada, e que vai, inclusive, me dar elementos para mais duas biografias, porque eu tenho mais de 60 cartas em que Chico abre o coração para falar dele. Ele apresenta os seus dramas, os seus conflitos, as suas dificuldades. Então, e aí perguntam, mas quando será
Quando Deus quiser, eu não tenho pressa. É até bom que Deus me dá mais longevidade, porque eu não sou sensacionalista e eu tenho que entender qual que é o momento certo de você oferecer os recursos, porque é necessário que pessoas como vocês estejam interessadas em correr atrás e fazer pesquisas aprofundando temas, não para entrarmos nesse cenário propagandista, midiático, que um determinado escritório foi fundado por aí, eu chamo de sociedade secreta das novidades, porque eu nunca vi a criatividade, como que conseguem produzir tantas coisas e cada uma delas mostram o tanto que são infundadas, porque não tem absolutamente nada a ver com o perfil, com a trajetória, com a obra, com a conduta de Francisco Cândido Xavier, essa grande referência para nós. Então, concluindo, Chico Diálogos e Recordações conta histórias como estas, da Joana de Castelo e Aragão, que se preparou para depois sofrer as algúrias do caminho, as dificuldades. Arthur, eu tenho uma carta em que o Chico diz assim, que ele, a vida dele foi um curso permanente, continuado de despedidas. A vida dele foi aproximar, viver e se despedir da sua mãe, do seu irmão querido, da sua segunda mãe, da sua irmã, que eu conto a história nesse livro, dos amigos. E eu fiquei muito sensibilizado quando Wagner contou, quando esteve aqui com vocês, uma história narrada por Nena Galves, que foi compartilhada e o Wagner reportou. Nena Galves, em São Paulo, que foi uma das poucas realmente amigas de Chico. Amigas. Nena Galves, Chico, eles eram confidentes. Nena Galves narra do tanto que o Chico sofreu com o afastamento de Arnaldo Rocha, pois o Chico mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, 59, o Arnaldo casou, foi constituir família, eles se separaram, mas jamais estiveram desvinculados, pois essa amizade perdurou até o fim. E eu tive a alegria, e eu agradeço muito a Moira Toffoli, a filha de Arnaldo Rocha, que quando nós publicamos a quarta edição do livro Chico Diálogos e Recordações, pela editora O Clarim, nós pudemos publicar, não deu para ser todos, mas do acervo do Arnaldo Rocha nós temos mais de 80 livros, que eram o livro lançado, Chico recebia, primeira edição, uma dedicatória para o meu Naldinho. E assim foi. Eu tenho dedicatórias aqui da década de 40 até, salvo engano, 82. 86. E dizem por aí... 86. Obrigado, Paulo. Não confie numa pessoa idosa. 86, obrigado. A definir a quantidade de desinformação que soltam por aí, dizendo, atacando a honra, a memória de uma figura tão extraordinária que foi Arnaldo Rocha, o grande, um dos pouquíssimos amigos de Chico Xavier. Ele era o seu confidente. Ele era o seu arrimo. Gente, eu não estou inventando. Nesse livro tem uma carta, tem uma fotografia do Chico para o Wallace Rodrigues Leal, que também foi um outro grande amigo, o Chico dizendo, este aqui é o Arnaldo. Ele e Meimei são benfeitores de minha vida. Meimei do mundo espiritual e Arnaldo comigo nas nossas atividades. Arthur, essas informações que o movimento espírita obteve, por exemplo, da desencarnação da Meimei, de como o Arnaldo Rocha chegou, como ele foi acolhido pelo Chico,
pela espiritualidade, porque não foi só Chico, porque o povo circunscreve tudo a Chico. Mas era um grupo, era uma equipe, que o Chico tinha um grande destaque, mas todos com seus valores, com a sua moral, com a sua ética, com a sua experiência, com a sua sensibilidade, cada um no seu quadrado. Mas o Emmanuel ensina, na introdução do livro Paulo e Estevão, Breves Notícias, que existe uma lei universal intitulada Lei de Colaboração Mútua e Universal. Essa é a expressão. Aí o Emmanuel diz assim, não dá para falar do Paulo sem falar do Estevão. Só para exemplificar. Não dá para falar do Chico sozinho. Nós temos que estudar a vida do Chico em cada etapa, no contexto que se encontrava, com as pessoas daquele momento, porque assim foi favorável para a produção específica daquele cenário, daquele contexto. Então, quando o Chico estava do lado, por exemplo, do Arnaldo Rocha, vocês sabem que um dia o Arnaldo Rocha falou para o Chico assim, ô Chico, você podia perguntar para o Emmanuel o que ele acha da possibilidade de escrever um romance, dando prosseguimento. Ele já fez há 2000 anos, 50 anos. Por que não um romance que pudesse falar ainda mais do plano espiritual, dentro daquele cenário que o Emmanuel é um professor ilustre, um polígrafo admirável na expressão de Tavares, Clóvis? Aí o Chico olhou para o alto, no vago. Naldinho, vamos aguardar. Emmanuel ouviu a sua ideia. Passou um tempo. Meses depois, Chico chega para o Arnaldo e diz, Arnaldo, você lembra daquela nossa conversa? O Arnaldo disse para mim, eu não lembrava, não. Aqui você deu a ideia de um livro que o Emmanuel falou que ia verificar? O Emmanuel aprovou. E ele disse que a escrita vai ser diferente. Vamos aguardar. Arthur, Paulo, web amigos, passou alguns dias, o Chico chamou o Arnaldo, eles se recolheram em casa, o Chico pediu que o Arnaldo colocasse uma música e falou assim, Emmanuel vai começar a escrever. E assim foi rascunhadas as primeiras letras do livro Ave Cristo, que eu tive a honra de ter guardado esse livro em minha casa por mais de 2 anos. O original. E informo para os senhores que não foi um livro psicografado. Foi um livro ditado. Emmanuel ditava e o Chico anotava. Eu tenho esse livro digitalizado. De vez em quando eu solto umas páginas por aí. A letrinha do Chico, naqueles papéis e aqueles cadernos que depois eram destacados e guardados. Quando eu recebi esse livro, um cheiro de rosa, eu imaginei mais de 60 anos e esse cheiro impregnando esses papéis até hoje. Agora, o que é mais legal da história? O Emmanuel foi contar a história espiritual do Arnaldo, que tinha dado a ideia. Porque a figura, entre aspas, central do livro foi Tassiano Varro. As lutas daquele grupo, entre eles, para se soerguer, mas atendendo o chamado do Cristo e contribuindo na história do cristianismo naquele período. Mas o problema maior estava no coração, na trajetória do Tassiano. Ele é que precisava de muita ajuda. Então, observem. Gente, isso é de um valor extraordinário. Extraordinário. O Tassiano, vou fazer um spoiler, é assim que os meninos falam? Na última cena do filme, dessa aventura sensacional, cego,
morrendo no circo, com um menino chamado Quinto Celso, que era o seu pai espiritual, que no início do livro pediu 100 anos, 100 anos para ajudar, e foi concedido, e reencarna o Quinto Varro. Nessa história vocês vão encontrar o Apio Corvino, que é o Bezerra de Menezes. Vocês vão encontrar Eurípides Barçanufo, são personagens. Configura o quê? Eles são do mesmo grupo. E lá no final, o menino orando o Pai Nosso com aquele homem cego, já num processo de mudança de chave, estava virando a chave. E ele fala, Pai Nosso que estais no céu. Pela primeira vez, ele aceita o Cristo. Gente, isso é de um valor. Isso tem uma importância que precisa de ser esquadrinhado, precisa de ser estudado. Então, quando o Arnaldo me responde que o Chico nunca foi o Kardec, que o Kardec nunca seria o Chico, ali começa uma era nova. E nós pudemos, e eu me sinto honrado por ter sido um instrumento para publicar esse livro. E não se esqueçam, eu tenho obrigação de agradecer a Honório Onofre de Abreu, que prefaciou o livro, que foi o mentor do livro, viu, Paulo? Ele foi o mentor do livro. Porque ele, como presidente da União Espírita Mineira, ele chancelou o livro. E ele prefacia o livro. Ele deu os recursos para a publicação do livro. E o livro foi um sucesso. Na época, foi vendido mais de 15 mil livros. Assim, uma velocidade incrível. Então, para ficar claro, a primeira edição do livro Chico Diário de Recordações foi publicado pela União Espírita Mineira, que é a federativa do Estado de Minas Gerais, que, na época, o presidente era Honório de Abreu. É isso? As 3 primeiras edições do livro, primeira, segunda e terceira, a terceira revisada e ampliada, com a chancela do Honório de Abreu. Ok? E esse ponto é muito importante. Por quê? Com a desencarnação do Honório, nós fomos assistir uns acontecimentos, não só na União Espírita Mineira, mas em outras federativas e também na Federação Espírita Brasileira, um momento de muita turbulência no movimento espírita. Muitas dificuldades. A União passou por um processo seríssimo de um escândalo que foi abafado, de problemas financeiros, que o Honório, por isso, foi convocado por unanimidade pelo Conselho para assumir e colocar ordem na casa. Outras federativas passaram por problemas parecidos, o que vai explicar o porquê que começa a surgir no movimento espírita acontecimentos que começaram a envolver multidões e muito dinheiro, com palestras, com congressos e etc. Muitos destes eram para resolver problemas de ordem financeira face a desvios. O movimento espírita começou a viver um processo complicado na área política, de disputas. Então, dentro da ética que o meu trabalho exige, porque eu não lido com as frequências destrutivas, eu jamais jamais desonrarei as instituições que me acolheram, mas é necessário dizer que as instituições ficam e os homens passam, e os homens somos nós que cometemos os equívocos, e não é à toa que estamos no movimento espírita, porque fomos líderes que desviamos, que nos complicamos. Então, dentro de um cenário de carência de liderança, de pessoas com culhão,
com bagagem, com autoridade moral para guiar o movimento espírita de uma forma ética e evangélica, nós assistimos muitas coisas desagradáveis por aí. E nesse cenário, o Honório desencarna em 2007 e vieram uma sucessão de mudanças, e dentre essas mudanças, alguns chegaram em postos que não tinham, vamos dizer assim, condições, bagagem para serem líderes da conciliação, da fraternidade, do evangelho, priorizaram os seus interesses imediatistas, pessoais e políticos, e isso aconteceu redundando, inclusive, nas mudanças internas sobre o ponto de vista das publicações, dos processos editoriais, e eu posso aqui falar em meu nome, mas por que não citar o meu amigo Wagner Gomes da Paixão, que também sofreu com estas mudanças, pois os que adentraram lá, infelizmente, rasgaram a memória, desonraram os feitos dos líderes anteriores. E eis o motivo que, por questões ideológicas, dentre elas, essa corrente que existe no movimento espírita aqui em Belo Horizonte, que lamentamos, pois é uma corrente que não se prontificou em momento algum a entrar nos debates acadêmicos, científicos, dos temas que advogam. E essa ideologia, essa fantasia, como dizia Arnaldo Rocha, é uma aventura mediúnica e irresponsável, pois o assunto doutrina espírita é o que menos importa. Importa é o que eu penso. E aí cria-se cisânia, rupturas, e eis o motivo que nós recebemos o comunicado que os nossos livros não mais seriam publicados pela Federativa. No caso, Chico Diálogos e Recordações, Deus nos abençoou e, com a ajuda do nosso querido irmão, amigo Antônio César Perry, ele entrou em contato com os amigos do Clarim, que nós temos uma profunda gratidão, né? A sua diretoria, a casa de Caibar Schutel. O Clarim abraça a causa Chico Diálogos e Recordações e lançou, portanto, a primeira edição deles, que seria a quarta do livro, com 10 mil exemplares. E esse livro, graças a Deus, circula com dentro do apelo natural daqueles que se interessam pela pesquisa, porque não é um livro simplesmente para você ler uma vez, é um livro para se estudar. Me desculpem se eu estendi. Roberto, quando você publicou essa nova edição pela editora Clarim, você ampliou algumas coisas que você não tinha na edição anterior. Então, eu queria que você me falasse rapidamente, tem duas coisas que eu gostaria que você ressaltasse aí para nós. A primeira delas é uma carta que está lá no livro, de Chico a Jô. Lembra da carta? E a segunda é a prece que Chico faz depois que ele termina a psicografia do livro Ave Cristo. Sim. Palavra com você. Olha, o Chico era muito claro em negar isso tudo. Quando falam que não, que ele desconversava, que ele autografou um livro tal. Bom, o Arnaldo contava uma história muito engraçada, que o Chico costumava dizer que tinha hora que ele tinha que ser uma vaquinha de presépio. O pessoal chegava para ele e falava umas coisas, ele ficava assim. Aí o Arnaldo conversava com ele depois e falou assim, mas, ô Chico, você está concordando com aquela idiotice? Eu disse, Arnaldinho, você sabe como é que é vaquinha de presépio, né? Ela fica lá. Deixa o indivíduo achar que eu estou concordando com ele. Porque é uma frase muito replicada, muito repetida pelo Arnaldo. O Chico dizia, eu não vim ao mundo para tirar a ilusão de ninguém. Ele respeitava. Ele não saía para o embate.
Então, a sua pergunta, Paulo, ela é muito pertinente, porque são tantos elementos que são mais do que claros, que o Chico fala que é mãe. Ele fala... Jó, a carta que você está citando, está publicada. Tenha em Noé, né? Tem Noé e Clié. Noé é o pseudônimo do Emmanuel. E Clié, né, era ela, a mãe. Por quê? O Jó conhecia esses bastidores. Então ele fala, tem em mim, Jó, quando alguém falar que eu mudei, eu não mudei, eu sou eu mesma. Aquela mesma mãe que te colocou no colo. Oh, gente, Allan Kardec ia falar para alguém que ele era mãe? Pergunto. Então, quando nós publicamos uma carta dessa, isso aí encerra qualquer conversa. Divaldo Franco, nós tivemos quantas conversas com o Divaldo? O Divaldo falou assim, gente, eu escutei a conversa, Arnaldo e Divaldo na Serraria Souza Pinto, fotografia publicada em meu livro. Arnaldo, como é que pode? Esse povo não desiste. Eles são incansáveis. Até hoje essa história de Chico e Kardec perdura. Chico nos contava tantas coisas da sua vida como mulheres. Ele me falava dos meus dramas. Sei lá quais são os dramas dele. Mas eles dialogavam na intimidade, sobre questões da afetividade, sabe? Então, quando nós ampliamos o livro, nós fizemos questão de publicar cartas. A carta que o Divaldo Franco mandou para a gente, que foram várias, falando da importância desse livro. Esse livro é um marco, gente. Isso aqui é histórico. Ele vai ser compreendido no futuro, graças a Deus, porque eu não vou estar nem aqui, porque eu não quero ver o resultado. Não tem nenhum interesse vaidoso. Por quê? Eu fiz o meu papel. Pesquisa, eu faço jornalismo. E existe uma coisa, Arthur, que tem que ficar muito clara. O que é jornalismo? O que é fato? O que é notícia? E o que é opinião? A nossa imprensa, a imprensa que desconversa os assuntos, que molda tudo ao seu interesse, a imprensa conhecida, hoje a gente constata que falta muita ética. Porque se você assiste uma reportagem em 3 canais, você vê viés diferentes do mesmo fato, sem entrar em polêmicas. Então, no nosso movimento espírita, nós temos que ser transparente com o nosso público. Isso aqui é um fato. Qual é a sua opinião? A minha opinião, ela não tem valor nenhum. Ela não tem importância nenhuma. Porque eu não estou aqui no mundo para convencer ninguém. Ninguém convence ninguém. Questões espirituais é concepção, é maturidade. Foi Jesus quem falou, discute com ele. A turma está tocando flauta na praça aqui, e o filho do homem está aqui, ninguém entendeu. Então, quando nós ampliamos, Paulo, colocamos carta do Jó e um documento que esse eu tenho. A carta, a escrita de Xavier, quando termina a psicografia ou texto do livro Ave Cristo. E aí, Paulo, você está me fazendo lembrar de um fato que eu nunca comentei. Quando nós escrevíamos o livro Chico de Asas e Recordações, o Arnaldo conta essa história, que quando termina a psicografia, o Chico se banhava em lágrimas. Ele faz uma prece sentida de mulher. Está narrada no livro em 2006. Eu só tive acesso a essa carta depois que o livro foi publicado. Por isso que só na 4ª edição é que eu publiquei esse documento que eu tenho aqui, digitalizado, como tenho outros documentos que não vêm, não está na hora nem de falar quais são. Tudo no seu tempo devido, na hora divina. Porque nós
eu torço de coração, eu vibro, para que esse gabinete imparável, que agora o Chico Xavier Bezerra de Menezes aperta botão e guerra nuclear começa. Agora, eu tive a notícia aí que o Brasil vai ser dividido em 5 partes. Né? Eu quero saber em que parte, qual banda que eu vou. É que o alienígena vai abduzir, que vai haver... Aí, o que mais? Aí, o Emmanuel reencarnou. Aí eu pergunto, o Emmanuel reencarnou? Ele está com quantos anos hoje? Ele é espírita? O Emmanuel lê Fonte Viva? Emmanuel interpreta Emmanuel lá no Centro Espírita? Quem sabe o Emmanuel está fazendo palestra. Arthur, será que você é Emmanuel? Você está entendendo? Como que a capacidade de pegar elementos que são comentários, alguém disse, e isso se transforma num fato. Mas, na verdade, não é um fato. É alguém que disse, o outro que me disse, o Chico falou, não tem provas, não tem nenhuma constatação de relações profundas, simplesmente 2 ou 3 fotografias e se tornam aí guardiões da memória, da lavra, de um homem justo, nobre, belo, bondoso, caridoso. O tempo nosso está acabando. Se você me permite, Paulo e Arthur, eu assisti um depoimento de um espírito numa reunião mediúnica dentro da União Espírita Mineira, coordenada por Arnaldo Rocha. Era um líder de uma facção trevosa. Foi numa reunião que tinha a presença até de uma figura conhecida. E esse espírito rebelde, vinculado à religião inquisitorial, eles participavam de uma facção que o objetivo era destruir o movimento espírita. Então, o que eu vou dizer para vocês é uma coisa muito séria. Quando Allan Kardec desencarnou, surgiu um cavalo de Troia em Paris. Esse cavalo de Troia se apresentou fazendo de tudo para prejudicar o espiritismo, e o Chico falou para Carlos Torres Pastorino, ou melhor, Canuto de Abreu, que aquela turma, eles se tornaram coveiros do espiritismo. Isso é um documento que foi publicado aí pela equipe do Paulo Figueiredo, lá na FEAL. Coveiros do espiritismo. O rustanguismo. O rustanguismo que entrou dentro do movimento espírita e a obra espírita foi jogada no lixo. A espiritualidade, a gente conhece a história. Eu afirmo com toda tranquilidade que um cavalo de Troia, ele ganhou corpo, porque ele já existia. Ele já existia muito antes. Um cavalo de Troia para minar o movimento espírita. E nesta reunião o espírito disse assim, nós vamos fazer um espiritismo novo. Foi a expressão que ele usou. E a nossa tática vai ser destruir a história, desonrar a memória dos vultos, fazer com que essa nova geração não estude, não aprofunde. O espiritismo será tratado como uma religião popular, sem profundidade. E no nosso plano, algumas décadas serão necessárias. Nós vamos promover o divisionismo dentro do movimento espírita. Então, infelizmente, no ano de 2006, nós publicamos um livro que ele foi escrito com muito carinho e eu nunca imaginei que ele poderia ter o alcance que teve e muito menos que ele teria os ataques que enfrentou. Porque eu já sofri todo tipo de perseguição. Cartas desse escritório foram disparadas, inclusive, para a própria diretoria do Clarim, falando de tudo que vocês possam imaginar para que eles desistissem da publicação desse livro. Centros espíritas, com palestras marcadas, desmarcaram porque estariam levando uma pessoa polêmica que ia falar de assuntos que iriam trazer todo tipo de complicação. E por aí vai.
E-mails, WhatsApp, eu tenho tudo documentado. Uma pasta chamada A Perseguição. Para mim, valorosa, porque me ajudou a manter a minha postura. E o Paulo foi honesto, transparente em dizer: a minha postura sempre foi cuidado, porque esse assunto é delicado. Nós não podemos polemizar. Nós temos que trabalhar com Emmanuel, construindo e jamais destruindo. Não atacamos quem quer que seja. O nosso objetivo é de oferecer experiências, elementos, documentos, e que cada um tire a sua conclusão. Por isso, eu fiquei muitos anos calado. Eu me furtei, inclusive, de falar sobre esse tema. E concluo dizendo, Arthur, hoje em dia é muito comum o marketing pessoal. É muito glamouroso ter não sei quantos seguidores. E, inclusive, existe dinheiro. Nós temos informações substanciais que existe muito dinheiro que envolve todos os tipos de movimento para alimentar o cavalo de Troia. Então, nós não nos importamos, não perdemos nosso tempo, porque eu tenho família para cuidar, eu tenho um centro espírita da minha responsabilidade, eu tenho trabalhadores que estão aqui porque eu chamei, porque eu não vim dar uma entrevista. Eu vim aqui fazer um trabalho honesto, transparente e espiritual, porque estou aqui envolvido por espíritos. Quando abri o microfone, o meu orientador disse: cuidado com o que você vai dizer, porque se depender desse vulgo aqui, eu vou fazer besteira. Mas eu sigo a orientação e mantenho-me dentro de um cipoal de muita prudência, de cuidado, por uma razão simples. Eu amo Jesus. Eu amo a doutrina espírita. Eu amo Allan Kardec. Eu sou um vulgo que dou a minha vida pelo espiritismo. A tônica dos meus trabalhos é divulgar espiritismo e com o público-alvo nosso é o Filho do Calvário. A nossa sintonia é em busca dos cristãos dos primeiros tempos. Nós precisamos de mudar o mundo. E não vai ser na base de embates de esgrima que a gente vai modificar. Então, a opção é ficar com Jesus, mas ser também verdadeiro, autêntico, honesto no que a gente faz. Não negocio atitude. Como eu brinquei, ou é ou deixa de é. Eu estou aqui vibrando para que vocês, que eu sei que são sérios, que estão interessados na pesquisa, na divulgação de documentos, trazendo muitos elementos, muitos autores, muitas fontes. É isso aí. Universaliza, para que as conclusões não sejam tiradas por vocês. Peço desculpa se eu estou sendo ousado, mas que as conclusões sejam tiradas pelo público que vocês estão formando, porque a gente tem que formar consciência e não alimentarmos idealismos, levantar bandeira. Olha, gente, Chico Xavier é uma alma cândida, amiga, família, respeitosa. Para honrar-lhe a memória, não será com palestras, com livros. Honrar a memória do Chico é tentar fazer um pouquinho do que ele fez. Então, cuida da sua família, cuida dos seus filhos. Depois você vai para o centro espírita. Mas quando você for, vai lá e faz bem feito, sem vaidades. Porque, graças a Deus, o movimento espírita, naquele cenário que estava se formando, eu orava muito, porque eu temia pelos destinos do movimento espírita. Quando as estrelas começaram a ocupar os espaços, os mesmos falando, auditórios, saguões, hotéis, congressos, superlotados, como eu vi no próprio congresso de comemoração do nascimento do centenário do Chico Xavier. Medalhas de ouro sendo vendidas. Medalhas de todos os tamanhos. Eu vi aquela cena, aquilo doeu no meu coração.
Porque eu entendi o seguinte, o Chico Xavier não estava ali. Esse não é um Chico Xavier que eu conheci, que eu aprendi a amar. Da mesma forma, o Chico Xavier que está na internet não é o Chico Xavier da sua família. Quantos choram comigo? O que estão fazendo com a memória do nosso querido Chico? E eu sempre digo, os cães ladram e a caravana passa. Me faz recordar o meu querido e saudoso amigo, Arnaldo Rocha. Sigamos em frente, porque a fantasia pulula. Vocês vão achar na internet. A fantasia pulula no nosso meio. Chico Xavier é uma mãe. E Kardec é um pai. Um pai que tanto precisamos para a gente chegar e sermos amigos e seguir Jesus. Peço desculpa se me alonguei. Eu tenho um problema, porque eu tenho muitas histórias. Resumir não é fácil. Beleza, foi ótimo mesmo, Beto. Eu acho que corrobora tudo que o programa vem alertando, vem procurando fazer, né? E justamente com essa proposta de deixar aos nossos espectadores que eles tirem suas próprias conclusões. E o meio foi a pesquisa que o Paulo Neto inventou, né? Com base em todas as informações, do qual você teve grande participação. Então, e veio também corroborar algumas das nossos pensamentos, nossas observações em relação ao movimento espírita, sendo que nós sequer tínhamos conversado, né? O Beto, inclusive, disse que nem teve tempo de assistir todos os programas e veio aí trazer um depoimento que não é diferente uma vírgula daquilo que nós propusemos durante todos esses meses, né? Nesse penúltimo programa da primeira temporada do Polêmica Espírita, que tem e sempre terá essa função de trazer esse compromisso com a verdade, com os fatos. Porque, como você bem falou, né, opinião cada um tem a sua. Então, né, se a questão é só de opinião, de achismo, cada um fica com o seu. Só que aqui nós não estamos falando de achismos, de opiniões, mas sim trabalhando com os fatos. Paulo, gostaria de fazer alguma consideração, porque daqui a pouco, né, depois das suas considerações, nós vamos aqui para algumas perguntas. Vamos deixar você responder as perguntas, né? Então, tá bom. Vamos lá. Não são muitas, né? O Daniel faz aqui uma pergunta, se você achar interessante responder hoje. Professor Carlos, nas revelações inéditas ditas pelo amicíssimo Arnaldo Rocha com Chico Xavier, traz o histórico reencarnatório na Roma Antiga entre os dois, junto a Emmanuel encarnado com os dois? Não sei se deu para... Daniel, muito obrigado pela sua participação, a sua pergunta. O cenário é muito complexo, né? Eu dou até uma dica para vocês, um belíssimo livro intitulado aquele do Encarnações de Emmanuel, Publius Lentulus, como é que chama aquele autor, Paulo? Eu passei para você, daqui a pouco eu vou lembrar. Pedro de Campos. Sensacional. Ele faz uma pesquisa na Roma Antiga, ele reconstrói a memória, a imagem de Publius Cornelius Lentulus Sura, o bisavô citado pelo próprio Emmanuel do senador Publius Cornelius Lentulus. Eles tinham o mesmo nome, porém o bisavô tinha o apelido de Sura. É uma história extraordinária. Então, nós temos, sim, a presença do Chico junto com Emmanuel, como a sua filha Flávia, que ficou doentinha, a garotinha de 6 anos, é curada por Jesus, né? O Arnaldo Rocha também estava naquele cenário. Nós temos, no livro Ave Cristo, que eu citei, nós temos o afinador de instrumento Basílio, que é o nosso Emmanuel.
Então, nós temos em 3 romances aqui 3 histórias do Emmanuel. Públio Lentulus, no Há 2000 anos, citam 2 encarnações. Nos 50 anos depois, o Nestório. E no Ave Cristo, nós temos o Basílio. Para citar apenas o Chico e o Arnaldo no livro Ave Cristo, o Basílio adota uma criança porque a filha morre. Então, ele adota uma criança que ele acha numa estrada abandonada, uma menina, de nome Lívia. Circunstancialmente, o mesmo nome da Lívia do Há 2000 anos. Essa menina Lívia é o Chico Xavier, que fica cega. A história se repete que aconteceu com a Flávia. E no livro Ave Cristo, Lívia, para responder com glamour, a Lívia se apaixona no futuro com o Tassiano, que é o Arnaldo. Só que o Arnaldo era casado e a Lívia tinha um compromisso com um personagem chamado Marcelo Volusiano. O Tassiano, no casamento, tinha uma filhinha chamada Blandina. E aí vocês vão encontrar uma frase no romance espetacular. Quando o Tassiano tenta namorar com a Lívia e ela fala assim, não podemos, nós temos compromissos. Aí ela solta uma frase profética. Ela diz assim, vamos sonhar, vamos orar, para que no futuro encontrar-nos-emos em Blandina essa criança querida. Isso foi no início do século IV, 300 e pouco ali, né? Meimei desencarna, Arnaldo Rocha encontra com Chico na Avenida Santos Dumont, no ano de 1946. Então, Tassiano, Arnaldo Rocha e Lívia, Chico Xavier, ali cumpriram a profecia. Os dois encontraram em Blandina, porque Blandina é Meimei. É isso aí. A Lívia faz um pedido aqui. Beto, você citou no mínimo 4 livros, dentre eles obras relacionadas a Joana de Castela. Poderia citar os títulos aqui nos comentários, por gentileza? Bom, eu falei tantos livros, eu não sei exatamente o que ela está me perguntando, mas, assim, as biografias de Joana de Castela, tem uma da Carlinda, a autora chama Carlinda. É um livro que é a biografia que eu mais admiro. Chama Joana La Louca. Ela é inglesa, mas você encontra a tradução aqui no Brasil. Bom, a princípio, o que eu estou me recordando, não sei se a pergunta é exatamente essa, não ficou claro. Mas a Joana de Castela está citada no Chico Diálogos e Recordações também, e podemos remontar a Joana de Castela. Não, são tantas biografias, me perdoe, mas é muitos livros. Eu não sei exatamente, Olívia, qual assunto você se refere para a gente poder traduzir em livros. Depois você manda uma pergunta para o pessoal, a gente responde depois que terminar a live. Perfeito. A Fátima Soares relembra aqui, vai lembrar que amanhã fazem 20 anos sem Chico Xavier. Ele se foi em 30 de junho de 2002. Isso aí. Lembrança aí. A Rita faz um comentário, entre vários aqui, mais ou menos no mesmo tom, né? Dizendo basicamente a mesma coisa. Gratidão, Beto, pelas preciosas explicações. Obrigado, Arthur e Paulo, por mais esse programa tão importante para combater a mistificação hora em curso. Gratidão, Rai TV e equipe. Né? E mais alguns outros também comentários, né? E o último aqui, que eu acredito que dê tempo para a gente desenvolver, porque eu acho que é uma coisa meio rápida. Emmanuel está reencarnado no interior de São Paulo? Arthur, vamos... É o Arthur Brito, né? Nós temos 2 Arthurs aqui agora em cena. O Arthur Brito. Arthur, bom senso, prudência, caldo de galinha.
não faz mal a ninguém. Esta outra criatividade, ela tem uma ideia por trás. Então, todas essas invenções, elas têm um alcance. E um deles é tentar atacar um médium sério, trabalhador, dedicado, que recebeu obras, livros, textos do Espírito Emmanuel. Depois dessa dita data, então, com todo respeito aos ditos amigos ou guardiões, com todo respeito à pessoa física, eu vou parafrasear o Divaldo Franco, quando foi perguntado de outra criatividade, data limite. Vocês vão achar na internet. O Divaldo diz assim, e eu repito, que eu conversei com ele sobre o tema. Nós respeitamos o CPF, as pessoas, pois todas somos irmãos em Cristo, mas não somos obrigados a ficar engolindo lorota. Com todo respeito às pessoas, mas discordamos veementemente, porque tudo isso é antidoutrinário. E vou dizer mais, viu, Arthur? Um espírito da estirpe do Emmanuel, sabendo como os homens são infantis e costumam lidar muito mal com as pedras preciosas, vocês acham que o Emmanuel ia dar essa pista? Ele ia comprometer a própria reencarnação dele, porque o Emmanuel não é espírito puro. Ele é um espírito que tem que obrar, que tem que mudar, que tem que ressignificar, que tem que crescer, como tem que crescer o Chico. O Chico não é Jesus, como queiram, como tentam. O Chico é uma alma maravilhosa, mas é um ser humano. Foi isso que o Arnaldo Rocha nos mostrou, porque ele conviveu com ele. Beto, quantas vezes ouvi? O Chico fica bravo, o Chico tem raiva, o Chico tem rancor, o Chico tem mágoa. Mas ele luta, ele é digno, ele é humilde, ele se esforça. São as pessoas que pintam o pavão. Expressão que o Chico usou com o Arnaldo muitas vezes. Eles pintam um pavão que eu ainda não sou. Perfeito. Bem, chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Paulo, deseja fazer alguma consideração em vista, né, do que o Beto Costa trouxe para a gente hoje à noite? Só para a gente fazer uma ligação aí. Sim. Esse livro do Beto, Chico de Alho e Recordações, vai traçar 12 ou 13 reencarnações femininas de Chico. E aí começou a surgir aquele questionamento, que Chico tinha alma feminina ou não. E aí eu entrei fundo na pesquisa, que surgiu aquele e-book, Chico Xavier verdadeiramente uma alma feminina, inclusive nós fizemos uma live sobre o tema. Então, quem se tiver interessar, busque as informações todas aí, com base justamente no livro do Beto. Arthur, Paulo, sim, você trouxe um elemento aqui, eu vou dar mais uma dica. No livro Meimei, Vida e Obra, que eu tenho aqui digitalizado as cartas, a Meimei escreve uma carta para o Arnaldo, pela psicografia do Chico, e em uma delas, que são mais de 15, ela escreve assim: Naldinho, continuemos todos compromissados com Jesus, agradecendo a todos os envolvidos. Aí ela vai citando os nomes que estão na carta, num drama que ela contou. E no final ela diz assim: e vamos agradecer a Chico pelo seu carinho maternal, carinho de mãe para com todos nós. Então, o Chico psicografa a Meimei, que está tratando ele como mãe, e insistem que ele seja o pai.
Olha, de duas uma. Tem muita confusão nisso. O Chico era muito contraditório. Tinha uma obsessão coletiva nisso, ou a obsessão impede que a gente enxergue o óbvio. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. E se futuramente quiserem que a gente fale de conteúdo, da pesquisa, porque aí já contamos a história do livro, tem muitos vídeos que eu apresento o trabalho, como foi, o Arnaldo contando, a gente registrando, memórias, etc. Mas, futuramente, se vocês quiserem tratar de temas que tenham a ver com perfil psicológico, etc., estarei à disposição, se eu tiver fôlego para chegar até lá. Deus nos abençoe. Com certeza terá. Bem, e aproveitando, né, esse é o nosso penúltimo programa dessa primeira temporada, né, do Polêmica Espírita. Na semana que vem, portanto, no dia 8 de julho, né, teremos o 13º programa, intitulado Chico Xavier e o Evangelho, com a participação dessa feita do Marcelo Badaró, que com certeza também será tão interessante como foi a participação do Beto Costa aqui na noite de hoje. Confirma para mim, Arthur, 8 de julho? Aqui no meu controle aqui está 8 de julho, passado pelo... Mas não é 6, não? 6 que deve ser quarta-feira, cara. Vamos conferir isso aí. Esse aqui é o passado pelo Zé. Espera aí, só um pouquinho. Esse cronograma aí, dá uma verificada, então. Tem aqui. Não, tá certo. A dele é dia 8 mesmo. Tá certo. É 8. Confirmando. Aí voltou para sexta-feira de novo. Sim. É que às vezes nem sempre... Não, é bom a gente confirmar também, porque senão... Claro. Que nem sempre então, na próxima sexta-feira, julho é sexta-feira. Isso aí. Então tá. Por questão de agenda aí, às vezes a quarta-feira a pessoa já tem algum outro compromisso, né, inadiável, então realmente ficou para sexta-feira, dia 8 de julho, a participação do Marcelo Badaró. Agradecendo a todos mais uma vez, né, realmente foi ótimo o encontro de hoje, como todos os outros, né, só vem agregar realmente a esses estudos que vêm sendo feitos aí já há tantas semanas. Agradecemos, portanto, a vocês mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.